Meus irmãos, mais uma vez, sobre a proteção de Jesus, estamos realizando o nosso culto do Evangelho no Lar. O nosso culto do Evangelho no Lar tem a razão de esclarecer os dependentes químicos. Nós trabalhamos em prol de acordar aqueles que estão iludidos pelos tóxicos. Meus irmãos, só um esclarecimento claro, preciso e objetivo fará o Espírito encarnado na Terra entender a grandeza de ser um missionário de Deus, de ser um co-criador, de estar diretamente na responsabilidade de transformar seres que nascem para a eternidade. Todos nós que estamos na condição humana, encarnados na Terra, temos que estar sempre com a nossa autoestima elevada, porque nós sabemos que nós somos missionários de Deus, ou co-criadores, que todos nós que somos espíritos encarnados, estamos acordando seres que nascem do hausto de Deus, na condição da matéria sólida condensada, para percorrer a escala evolutiva. O trabalho de todos nós é glorioso, é altamente importantíssimo, porque nós estamos resgatando o auxílio que recebemos para chegar na condição espiritual. Agora nós temos que aceitar a encarnação, que aceitar o corpo físico, porque o nosso corpo físico é constituído de trilhões de microseres que recebem as nossas impulsões mentais e processam a sua evolução. Estando encarnado, estamos servindo a Deus numa obra digníssima de levar para a escala evolutiva aqueles nossos irmãos que estão dormindo na pedra. Somos, todos nós, profundamente importantes, que a autoestima da grandeza que somos todos deverá estar em nosso entendimento constantemente, porque somos muito importantes. Nós não precisamos do uso de tóxico quando nós reconhecemos a grandeza que estamos desempenhando encarnados na Terra. Os tóxicos, quando usado por nós, nos tira do corpo físico e nos dá uma autoestima incomensurável, mas essa autoestima, essa grandeza que sentimos quando no uso de tóxicos, poderemos sentir na condição lúcida, se tivermos a compreensão do glorioso trabalho que todos nós estamos realizando, a felicidade estará conosco aonde nós estivermos. Não optemos jamais para o uso de tóxico, porque quando nós usamos um tóxico, nós regressaremos às vidas anteriores nossa e nós não saberemos. Os obsessores que assimilarão
conosco e muitas vezes nos aprisionarão para o sofrimento. Estamos nesta reunião da noite mostrando a capa do nosso livro Karma de um Drogado, uma obra mediúnica recebida de espírito de toxicólicos que vivenciaram encarnados e trazem para nós a sua expressão. Meus irmãos, por isso então, esse livro nosso mostra a metade de uma face perfeita e a outra metade de um monstro. Porque quando nós usarmos um tóxico, sairemos da vida presente e não saberemos a vida que ocuparemos, que já foi vivenciada para nós, muitas vezes nas fases inferiores, gerando para nós dor, sofrimento, nos tornando muitas vezes a realizar atos de um monstro. Sabemos que a maioria daquelas pessoas que usam drogas, que se encontram embriagadas, quando retornam para a Terra, costumam alegar que não lembram de nada, porque eles mudaram a personalidade. Então, aceitemos a grandeza de ser um co-criador, de ser um filho de Deus, de estar a serviço de Deus, para não gerar dor e sofrimento na nossa caminhada encarnado na Terra, para não destruir as células que nos constituem, porque essas células têm vida própria. E quando emitirmos as expressões maldosas, desorganizarão essas células e elas gerarão doenças gravíssimas para nós, para a encarnação atual e para as próximas encarnações. Voltar ao passado, muitas vezes, nós poderemos trocar até a nossa sexualidade, porque nós, muito bem na doutrina espírita, conhecemos que o espírito não se encarna em só uma sexualidade. Vez ele se encarna num sexo e vez em outro. Muitas vezes nós saímos num sexo e voltaremos em outro. Por isso então, nós não podemos fazer uso de tóxico, porque eles destroem o nosso relacionamento na família, na sociedade, nos atira na sarjeta da rua, nos coloca na prisão, gerando sofrimento incomensurável para nós. Procuremos a entender que nós somos espíritos, que todos nós, encarnados, estamos com a nossa inteligência minimizada no nosso subconsciente e que quando nós retornarmos para o plano espiritual e Deus permitir, nós reabriremos a inteligência, as experiências superiores que está minimizada no nosso subconsciente. Acreditemos na grandeza de ser um missionário, de estar a serviço de Deus, desempenhando uma missão de resgate, acordando aqueles que viverão para a eternidade, que essa é uma função importantíssima de todos nós e que nenhum de nós está jamais perdendo tempo encarnado na Terra, porque sairemos todos com uma experiência muito maior e, ao mesmo tempo, ressarcindo o auxílio daqueles que colaboraram conosco. Que Deus nos abençoe e nos dê muita força para que façamos o melhor na nossa encarnação, suportando as dificuldades, as dores,
as pedras do caminho por onde trilharmos para chegar no objetivo que Deus marcou para nós, com a maior capacidade moral e intelectual, servindo os nossos irmãos que convivem conosco. Que Deus abençoe a todos nós, nos ajude a ter um conhecimento claro e preciso da grandeza de ser seus missionários encarnados na terra. Que assim seja.